Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Vara Única do Juizado Especial de Bujari, município do Acre, condenou a aviação Transacreana Limitada a pagar para um idoso que foi expulso de um dos seus ônibus pelo motorista uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 3,5 mil. A decisão é de 31 de maio de 2023 e foi homologada em 1º de junho e divulgada nesta última quarta-feira, dia 14 de junho, pelo setor de comunicação do TJC, Tribunal de Justiça do Acre. De acordo com o processo, o homem tinha consulta com um cardiologista na Fundação Hospital Estadual do Acre e, ao entrar no ônibus, apresentou a carteira de pessoa idosa, mas o motorista não aceitou o documento e exigiu o passageiro o pagamento da passagem. Como o idoso não tinha o dinheiro, acabou sendo expulso do coletivo. No processo, a empresa de ônibus alegou que o usuário apresentou a carteira para o transporte gratuito interestadual e não municipal. Com isso, jogou a culpa do que ocorreu no passageiro. Segundo o Tribunal de Justiça do Acre, o juiz de direito Manuel Pedroga enfatizou que o fato de o passageiro apresentar a carteira incorreta de transporte não retira a condição de idoso e o direito à gratuidade. No entendimento do magistrado, o fato não justifica a conduta da empresa para com o idoso que estava a caminho de uma consulta médica. O juiz ainda assinalou que a indenização tem caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração desse tipo de conduta ilícita. Cabe recurso pelo fato de a decisão ser em primeira instância. O secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, disse que acredita no cumprimento da meta para que até o fim de 2024, em torno de 2,6 mil ônibus elétricos estejam em circulação da cidade. Para Pinheiro Pedro, não era real argumento de que a indústria nacional não teria capacidade de atender à demanda da capital paulista. A conversa de que a indústria nacional não tinha capacidade de atender à demanda para eletrificação das frotas municipais foi demolida pelos fatos e pelo esforço de uma gestão que acreditou nos fatos, não na conversa, segundo ele. Na última semana, a linha de produção de eletrificação de ônibus da empresa Eletra, com sede em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a maior parte dos coletivos que estão recebendo tecnologia elétrica para a cidade de São Paulo. A empresa é de capital nacional e mantém parcerias com outras indústrias no Brasil, como o WEG para os motores elétricos, Caio para as carrocerias e as multinacionais Mercedes-Benz e Scania para os chassis. As estimativas de expansão da frota de ônibus elétricos no Brasil, em especial em São Paulo, devem ter impacto no mercado financeiro. Analistas de diversos bancos apontaram a tendência de eletrificação de frota como possibilidade de ganhos para o valor dos papéis da WEG na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa integra a parceria de fabricantes que está produzindo a maior parte da frota até agora de 2,6 mil ônibus elétricos para a capital paulista, prometidos pelo prefeito Ricardo Nunes para operar na cidade até o fim do ano que vem. Na fábrica da Eletra, em São Bernardo do Campo, que faz eletrificação dos coletivos, a maior parte da produção da companhia é para a capital paulista. A WEG fornece os motores dos coletivos que estão sendo integrados. A Prefeitura de São Paulo liberou R$ 26 milhões para recapeamento de faixas de ônibus nas avenidas Inajar de Souza, na Zona Norte, e Paz, de bairros na região da Moca. A liberação dos recursos foi publicada na última quarta-feira, dia 14 de junho, no Diário Oficial. Os serviços serão realizados em 120 dias após a assinatura da ordem de serviço. Na Inajá, as obras ocorrem entre a rua Professor Henrique José de Souza e a Avenida Comendador Martinelli. Já na Paz de Bairros, os trabalhos vão se concentrar entre as ruas da Moca e Chamantá. A situação do pavimento das faixas nestes dois locais é uma reclamação constante de passageiros e trabalhadores dos transportes. No caso da Paz de Bairros, a empresa contratada é a FBS Construção Civil e Pavimentação, que vai receber R$ 18,7 milhões pelos serviços. Os trabalhos na Inajar de Souza
vão ser feitos pela empresa Fremix, ao custo de 7,8 milhões de reais. Na semana passada, a prefeitura liberou 14 milhões de reais para recap na Inajá, num primeiro trecho, situado entre a Rua Professor Henrique José de Souza e a Avenida Comendador Martinelli. O Grupo JCA anunciou na última sexta-feira, dia 16 de junho, a compra de 485 novos ônibus, que devem custar cerca de 500 milhões de reais. Somente de ônibus rodoviários de 2 andares, neste primeiro momento, serão 124 unidades. O grupo engloba companhias como Viação Cometa, 1001, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão Preto e Catarinense. Além da necessidade de renovação natural da frota, o grupo empresarial espera crescimento no faturamento no segmento de ônibus rodoviários, na ordem de 19%, o que motivou o alto volume da compra. Esta nova frota já vai seguir os padrões de restrição de emissões atuais Euro 6, em vigor no Brasil desde janeiro deste ano. A tecnologia Euro 6 pode promover uma redução de mais de 60% nas emissões de materiais particulados e quase 80% de nitrogênio, quando comparado a veículos fabricados entre 2012 e 2022 no modelo Euro 5. O grupo também opera modelos urbanos de fretamento. Com o chassi Mercedes-Benz, todas as carrocerias são da Marco Polo. A frota geral do grupo gira assim, em torno de 2,5 mil ônibus, dos quais cerca de 500 de 2 andares. As empresas prometem ainda 75 milhões de reais de investimentos em tecnologia. O grupo JCA ainda explicou que a compra está distribuída nos seguintes modelos da Marco Polo: 124 unidades do Paradiso G8 Double Decker, 108 unidades do Viaggio 900, 33 unidades do Ideale, 136 unidades do Marco Polo Torino e 84 unidades do Micro Senior. O grupo está investindo cerca de 500 milhões de reais em novas soluções para tornar a sua frota ainda mais segura, confortável e sustentável. O montante corresponde à compra de 485 novos ônibus, com uma nova motorização atendendo ao padrão Euro 6, a BlueTech 6 da Mercedes-Benz, capaz de promover uma redução de mais de 60% nas emissões de materiais particulados e quase 80% de nitrogênio, quando comparado a veículos fabricados entre 2012 e 2022. Outro diferencial da nova frota são os pacotes de segurança embarcados e adicionados conforme a necessidade de operação urbana e rodoviária. Todos os veículos têm carroceria Marco Polo. Os novos veículos chegam para compor a frota a partir de junho de forma gradativa e serão distribuídos entre todas as empresas do grupo JCA. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, atendeu a pedidos de empresas de ônibus nesta sexta-feira. As decisões publicadas atendem à modificação na prestação do serviço com supressão, corte de linhas e paralisação de mercados da Expresso Itamaraty, empresa com sede em São José do Rio Preto e São Paulo. Além disso, 46 novas empresas passarão a atuar no transporte por fretamento entre estados. A decisão SUPAS número 337, 338 e 339 autorizou as empresas relacionadas ao anexo desta decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. A decisão SUPAS número 340 atendeu o pedido da Expresso Itamaraty para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha Cuiabá-Ilha Solteira em São Paulo, de prefixo número 11-185200. A autorização à paralisação dos mercados a seguir na licença operacional de número 75. De Cuiabá, no Mato Grosso, para Ilha Solteira, de Cuiabá para Silveiria, no Mato Grosso do Sul, de Jaciara, no Mato Grosso, para Itaruma, em Goiás, Silveiria e Ilha Solteira, e Rondonópolis para Silveira e Ilha Solteira. Esta decisão entra em vigor em 20 de agosto de 2023. Por fim, a decisão SUPAS número 341 atendeu o pedido da Expresso Itamaraty para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha Caçu em Goiás a São Paulo na capital, de prefixo 12-000100. Autorizar a paralisação dos mercados de Caçu
e Itajá para Mirassol na licença operacional de número 75. Esta decisão entra em vigor no dia 17 de agosto. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. O motorista de um ônibus da empresa nacional morreu por volta das 2 horas da manhã desta sexta-feira, dia 16 de junho, na colisão com uma carreta no quilômetro 402,9 da BR-101 em Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Ao menos outras 11 pessoas se feriram. A PRF informou que ocorreu uma colisão frontal entre uma carreta atrelada ao semi-reboque e o ônibus. O coletivo saiu de Ilhéus, na Bahia, e ia para o Rio de Janeiro. Os policiais informaram que entre os 11 feridos, 3 tiveram lesões graves e outros 8 apresentaram lesões sem gravidade. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim. O tráfego fluiu apenas no sistema pare e siga intercalando sentidos até a retirada dos veículos. A polícia vai investigar o que provocou o acidente. 2 ônibus municipais da capital paulista bateram na manhã desta quinta-feira na Avenida Santo Amaro, no sentido bairro, na Zona Sul. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o acidente ocorreu nas proximidades da rua Afonso Brás. A ocupação da faixa esquerda com impacto no trânsito, gerando lentidão no local. Os bombeiros foram acionados. Um ônibus bateu na traseira de outro. Um dos ônibus é da empresa Gatusa e outro é da Campo Belo. Segundo a SP-Trans, houve desvio de 20 linhas de ônibus pela Avenida Santa Amaro, Rua Santa Justina, Rua Egito, Rua Doutor Augusta Sairaiva, Avenida Santa Amaro, perseguindo o normal. Um motociclista morreu numa colisão com um ônibus por volta de 8 da manhã desta quinta-feira na rua Dr. Luiz Aires, na Radial Leste com a rua Comandante Juliano Tena, na rua Arthur Alvim, na zona leste da capital paulista. O acidente ocorreu no sentido centro. Os bombeiros chegaram a ser chamados, mas o óbito já foi constatado no local. A via foi parcialmente interditada para os trabalhos de tentativa de resgate e posterior perícia. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente. O ônibus de prefixo 31197 fazia a linha 4310/10, Itaquera, Terminal Parque Dom Pedro II da Aviação Metrópole. A SP-Trans, que gerencia o sistema de ônibus da capital, diz que também apura as ocorrências. Na tarde desta quinta-feira, um ônibus escolar invadiu uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, mais especificamente na QNP 30, Conjunto P. O Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas. Já a Polícia Militar da região disse que o motorista do coletivo não apresentou sinais de embriaguez. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da aviação Cidade Sol deixou um morto na tarde desta última quarta-feira, na rodovia estadual BA-046. A rodovia é a principal ligação entre os municípios de Itaberaba e Rui Barbosa, no interior da Bahia. O motociclista, conhecido como Júnior Copeirista, era morador do Quilombo Flores, na cidade de Rui Barbosa. Uma segunda pessoa teve ferimentos e acabou encaminhada para um hospital. A dinâmica do acidente não foi informada pelas autoridades. Em São Paulo, um ônibus da empresa Turbi Transporte Urbano bateu contra um posto na Avenida Camuaru, em Ribeirão Preto, na manhã desta quinta-feira. O ônibus fazia a linha 456 Parque Shopping e perdeu o controle e atingiu fortemente um poste de iluminação e de energia. Acredita-se que a chuva pode ter contribuído para o acidente na zona oeste de Ribeirão Preto. Felizmente, não houveram feridos no local. O consórcio pró-urbano, responsável pela operação do transporte municipal, enviou outro veículo para os ocupantes seguirem viagem. Com a batida, a faixa da direita da Avenida Camuru, na altura do número 3666, próximo a um atacarejo, acabou interditada e o trânsito estava com lentidão no trecho. Uma colisão entre um ônibus da banda paranaense Família Anzolini e um carro deixou ao menos 2 mortos na noite desta última terça-feira, como informou a Polícia Militar Rodoviária. Segundo a corporação, o acidente ocorreu por volta de 10 da noite, na rodovia estadual PR-280, na cidade de Clevelândia, no sudoeste do Paraná. Uma das vocalistas da banda, Tiana Anzolini, informou nas redes sociais que estavam indo para Nova Veneza, em Santa Catarina. O grupo seguia para a realização de um show e a gravação de um DVD.
O carro colidiu frontalmente contra o ônibus que saiu da pista, mas não tombou, de acordo com a Polícia Militar do Paraná. O motorista do ônibus, Jarinton Martins, de 35 anos, e a condutora do carro, Eliane Maria Ruchel, de Gasperi, de 58 anos, morreram no local. 2 passageiros foram encaminhados para o atendimento médico com ferimentos leves. No Paraná, um ônibus da aviação Campos Gerais, que fazia a linha Borato via Taborá, foi atingido na manhã desta última quarta-feira por um galho de um pinheiro na rua Arnaldo Jansen, na região Uvaranas. A cidade de Ponta Grossa registra, desde o último domingo, dia 11, fortes ventos e chuva que vem causando transtornos aos moradores. A aviação Campos Gerais informa que o coletivo trafegava normalmente pela via quando um galho se desprendeu e atingiu a frente do ônibus. A empresa da região metropolitana providenciou outro coletivo e encaminhou o veículo danificado para manutenção. Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná, o tempo continua instável sobre o Paraná, com chuvas a qualquer momento do dia. Um ônibus da empresa Gire Transportes, que opera a linha 107 Central Urca, pegou fogo na manhã desta última quarta-feira na Avenida Pauster, na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio afirmou que a corporação foi acionada às 9h30 da manhã e que o quartel do Humaitá foi acionado. Não houve feridos no local. A Prefeitura do Rio informou por meio do Centro de Operações Rio que uma das 2 faixas acabou interditada. Uma intensa fumaça saindo da frente do ônibus onde fica o motor assustou passageiros e moradores. A via acabou liberada ao tráfego por volta de 11 horas da manhã. A causa do incêndio não é conhecida. O Rio Ônibus informou que o incêndio foi causado por uma pane elétrica que será apurada por perícia técnica. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informa que o ônibus rodoviário modelo Irizá ficou destruído após pegar fogo na manhã desta última quarta-feira na BR-352 em Patos de Minas. Segundo a corporação, o coletivo estava estacionado em frente a uma clínica de reabilitação que fica nas proximidades do posto Avenil. Não houveram feridos. O incêndio será investigado. Conectada com o futuro da mobilidade, a Marco Polo, por meio da Marco Polo Next, área responsável pela aceleração de projetos de inovação da empresa em parceria com a Lumi Robotics, startup brasileira de mobilidade autônoma, apresenta o primeiro protótipo de micro-ônibus autônomo da América do Sul. Resultado de 2 anos de estudos em parcerias com empresas nacionais, o projeto integrou o modelo Volare Ataque 8 para operar de forma completamente autônoma, sem a necessidade de intervenção ou monitoramento remoto. A tecnologia pode ser programada para operar na faixa ideal de eficiência, o que permite uma redução do consumo de combustível e na emissão de poluentes com alto nível de segurança e conforto. Nos reforçamos o nosso protagonismo no desenvolvimento de soluções em mobilidade e demos mais um passo importante na história da companhia. Investimos em soluções pensadas nos passageiros, nos desafios das cidades modernas, e o veículo autônomo é um exemplo de inovação alinhada a uma tendência global, pontua André Vidal Amarganijan, CEO da Marco Polo. O desenvolvimento do protótipo, com capacidade para 21 passageiros, tem apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, e consta com um sistema robótico avançado para trafegar de modo autônomo em situações específicas, como circuitos fechados de baixa velocidade. Para Hanik Gudolini, diretor executivo da Lumi Robotics, o primeiro micro-ônibus autônomo do Hemisfério Sul é um marco tecnológico. O desenvolvimento ainda tem parceiros como Curtiss-Wright para a instalação da seletora elétrica do câmbio e a Sorra, startup especializada em internet das coisas, que desenvolveu sensores para monitorar em tempo real a ocupação das poltronas e o uso do cinto de segurança. O ciclo de testes do protótipo iniciaram em dezembro de 2022. Com o sucesso da etapa inicial, ocorreu a primeira avaliação em ambiente operacional real em março deste ano, na siderúrgica ArcelorMittal Tubarão, selecionada como cliente parceiro testador.
A tecnologia autônoma pode ser aplicada em qualquer um dos ônibus da Marco Polo, desde que tenham câmbio automático. No entanto, Volaria TAC 8 foi considerado ideal para essa etapa dos estudos por ser versátil e consagrado no mercado. Todo o hardware e software são embarcados diretamente no veículo e dispensa a necessidade de conexão com a internet, reforçando a segurança cibernética do protótipo, uma vez que todas as suas funções de condução são feitas sem acesso à internet. Foram instalados módulos de comando elétricos e pneumáticos para controlar a direção, freios, acelerador e câmbio. O veículo conta ainda com um computador de processamento de dados com um conjunto de sensores, composto por quadros LiDAR, Light Detection and Ranging, detecção e medição de distância por luz, instalados nas laterais dianteiras e traseiras, uma câmera, unidades de medição inercial e GPS que possibilitam observar o ambiente ao redor, como velocidade instantânea, estado no câmbio, nível de combustível, possíveis falhas, entre outros. Todos os dados são passados para o computador de processamento de dados, que comanda o funcionamento do micro-ônibus. Deputados e senadores que integram o gabinete compartilhado da base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentaram uma emenda à MP 1175 para que os preços de ônibus e caminhões 100% elétricos sejam reduzidos pela metade. A MP 1175 reserva R$ 1,5 bilhão de reais em créditos para as montadoras que reduzirem os valores de carros de até R$ 120 mil reais e de caminhões e ônibus para proprietários que aposentarem seus veículos comerciais pesados com 20 anos ou mais. A emenda é assinada pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB-SE, e pelo deputado federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, Amon Mandel, de Cidadania, do Amazonas, e Duarte, do PSB do Maranhão. De acordo com a proposta, seriam empregados outros recursos, além da verba já liberada. A comissão mista do Congresso vai analisar a emenda e terá um prazo de 120 dias da publicação para aprovar ou reprovar. Passando este prazo, a emenda perde a validade. O relator da comissão, que deve ou não aceitar as emendas, até o momento, 100 emendas foram apresentadas pelos parlamentares. Caso passe, o desconto seria bem visto por sistemas de transportes da capital paulista que estão eletrificando as frotas de ônibus. Na última sexta-feira, dia 9 de junho, a PRF apreendeu 5 ônibus com placas clonadas e documentações falsificadas nas cidades brasileiras de Piripiri, no Piauí. As apreensões foram parte da Operação Corpus Christi 2023, com 4 coletivos sendo levados para a unidade operacional da PRF na sexta, após os documentos irregulares serem checados pelos agentes. A abordagem ocorreu na BR-222. Posteriormente, constatou-se que os 4 veículos estavam com seus sinais identificadores adulterados e com informações falsificadas nos registros. Além disso, os coletivos também possuíam restrições judiciais de circulação e licenciamentos atrasados desde 2015. No mesmo dia em questão, um quinto ônibus na mesma situação de irregularidade foi abordado na BR-343 em Piripiri. Todos os veículos pertencem a uma empresa de Brasília, procurada pela Justiça. Após a apreensão, os motoristas foram qualificados pela autoria de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e encaminhados à Delegacia Regional de Piripiri, onde foi aberto um inquérito para apurar o crime. E antes de encerrar, umas últimas notícias. No início desta semana, a Prefeitura de Camaçari, na Bahia, e o gestor da Superintendência de Trânsito e Transporte Público reuniram-se para definir a data de início da operação do Sistema de Transporte Público Municipal, intitulado Vai Camaçari, previsto para acontecer no dia 26 de junho. O sistema utilizará a tecnologia de reconhecimento facial para melhorar e integrar os passageiros, incluindo os que usufruem da meia-idade, a meia estudante e da gratuidade, como idosos e pessoas com deficiência. O novo VaiCard terá a função de integrar os bairros da sede e localidades da costa com um tempo máximo de 2 horas e permitindo que as pessoas utilizem mais de uma linha dos coletivos com a mesma tarifa.
O valor da passagem das linhas da sede será de R$ 5,00. No caso das linhas que atendem a região da costa, será cobrado R$ 5,30 para Arembepé, Jauá, Vila de Abrantes, Catu de Abrantes, Cordoaria, Açu de Capivara e Cajazeiras de Abrantes, Jabar de Jaçuípe, Fazendas Cajazeiras, Tiririca, Jordão, Lagoa Seca, Barra do Pojuca, Guarajuba e Monte Gordo terão a tarifa de R$ 7,00. A Prefeitura de Campo Grande anunciou na tarde desta última quarta-feira a chegada de 71 novos ônibus para o transporte público da cidade. Segundo a administração do município, essa é a maior entrega nos últimos 10 anos ao setor. A Festa São João de Maceió contará com ônibus gratuitos que estarão levando moradores e turistas para os 5 polos da festa, como informa a Prefeitura. Ao todo serão 80 ônibus urbanos divididos em 24 linhas, identificadas no letreiro com São João de Maceió. Os polos contemplados serão Graciliano Ramos, Jacintinho, Clima Bom, Fernão Velho e Jaraguá e Benedito Bendes. No total, 830 viagens estarão realizadas durante a festa, podendo transportar 265 mil usuários. A gratuidade para esses veículos começa a valer a partir das 6 horas e vai até as 4 da manhã, obedecendo à programação feita. A equipe do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió seguirá o cronograma da agenda do evento. A entrada nos veículos será feita pelas portas no meio e traseira, não sendo necessário apresentar o cartão Vamos em nenhuma modalidade. Desde a última segunda-feira, dia 12 de junho, os passageiros do transporte coletivo de Itabira já contam com 123 horários de ônibus do transporte coletivo implantados pela Transita, Superintendência de Transporte e Trânsito, e passagens com preços reduzidos que foram de R$ 5,85 para R$ 3,00. De acordo com a Prefeitura, as alterações no sistema são resultado do subsídio proposto pelo Executivo e aprovado pela Câmara Municipal. Vale ressaltar que o aplicativo KD Bus foi mantido em funcionamento, possibilitando que os passageiros acompanhem as linhas e horários de maneira instantânea. Os usuários do transporte coletivo de Itabira também podem conferir horários e linhas através do site da Prefeitura. A Prefeitura de Alagoinhas, na Bahia, anunciou na última quarta-feira 4 novas linhas circulares de ônibus que começaram a atender aos passageiros do transporte coletivo municipal. De acordo com a Prefeitura, as novas linhas foram criadas através do SMTT para proporcionar mais qualidade ao serviço, com o aumento da cobertura oferecida pelas linhas já existentes e atendendo em horários expandidos até às 11 horas da noite. As novas linhas são Mangalô, Vila São Pedro, Urupiara, Alagoinhas 4, Praça Kennedy e Troncal 001. Por fim, a tarifa de ônibus de Cachoeira do Sul voltará a ser de R$ 5,60 a partir da última quarta-feira. No dia 27 de novembro do ano passado, o valor foi reduzido para R$ 4,50, porque o município recebeu R$ 2,1 milhões como parte do pacote do governo federal de R$ 2,46 bilhões, com recursos da União para ajudar os municípios e estados no custeio das gratuidades para pessoas com 65 anos ou mais. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.